Olá, gente, tudo bem? Aqui é a pastora Glaucia Mendes e nós vamos para mais uma aula do nosso curso de métodos de estudos universitários. Então, vamos descobrir algumas formas da gente fazer trabalho acadêmico. Mas antes, na aula passada, a gente viu um pouco da ementa, o que nós vamos trabalhar, o nosso conteúdo. Vimos também o prazer da produção científica, um texto bem interessante. E hoje nós vamos ver um texto aprendendo a estudar. Isso mesmo, aprendendo a estudar. Isso não é uma coisa automática, não é uma coisa que todo mundo sabe fazer, é uma coisa que a gente aprende. Qual a melhor maneira de estudar? E agora eu falo estudar visando esse universo acadêmico, especialmente de compreender, apreender e produzir. Então é dentro dessa perspectiva que a gente vai estar conversando hoje um pouquinho, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Esse é um texto do livro Trabalho Acadêmico, o que é e como se faz, de Darcília Simões, ok? Então a gente vai dar uma olhada a partir da página 12. Eu fiquei de trazer para vocês, ainda fazer um compêndio, uma compilação desses vários textos e outros para vocês terem um aporte de pesquisa quando vocês precisarem. E eu espero que depois do carnaval eu já tenha isso já compilado para vocês, tá? De qualquer modo, tem a bibliografia, tem a ementa que vocês podem também dar uma olhada, tá bom? Então, a primeira pergunta desse texto, a partir dessa página 12, que é o segundo capítulo, diz: é preciso aprender a estudar? Será que é preciso, é necessário? Muitas vezes os pais acham que os filhos aprendem a estudar automaticamente, que é só dizer: filho, vai estudar, e a criança já sabe o que tem que fazer. E não é bem assim que acontece. Ela já vai ter isso automatizado se desde o jardim de infância, desde a pré-escola, ela for ensinada a sentar e fazer as suas tarefas, correspondendo ao trabalho que os professores lhe passam. Caso contrário, ela pode simplesmente ficar diante de uma atividade sem saber exatamente como executar. Quando essa tarefa é executada na sala de aula, é mais fácil a criança reproduzir em casa aquilo que ela já fez. Mas se existe uma elaboração diferenciada, isso pode complicar a sua vida. Então, é necessário sim aprender a estudar. As dificuldades de pesquisa, da produção científica, especialmente TCC, artigos científicos, monografias, demandam que o aluno ele possa mergulhar para estudar, para aprender, para a partir daí então ele começar a produzir o seu entendimento sobre aquele tema. Como todas as ações e atividades que não atendem impulsos fisiológicos, ou seja, piscar o olho, a gente não precisa que alguém fale, pisca o olho, fisiologicamente o seu corpo já vai fazer isso, ou respira, fisiologicamente seu corpo vai fazer isso automaticamente. Estudar não é um desses impulsos fisiológicos. Estudar é uma atividade que implica orientação e até mesmo, poderia dizer, um treinamento prévio, Tem dois autores, segundo Lakatos e Marconi, eles utilizam essa expressão, treinamento prévio. Então, antes de você conseguir produzir, você precisa treinar como que se estuda. E o componente indispensável nesse processo é a leitura. Nossa amiga leitura, que alguns fogem dela, mas ela vai ser imprescindível, fundamental, elementar para você estudar. É por intermédio da leitura que o nosso conhecimento se amplia, os nossos horizontes, a nossa mente humana se abre para novos interesses, novas perspectivas. Talvez você possa me dizer: não, pastora, mas hoje a gente pode abrir um vídeo no YouTube sobre o assunto e a gente vai estar também estudando. Não necessariamente, porque sempre que alguém for intermediar um assunto, a pessoa vai dar uma pitada da sua interpretação pessoal. E quando você lê,
você está bebendo direto da fonte, direto daquele que está te informando sobre aquele determinado assunto, tá? Então, aprenda e descubra que é muito importante ler. É também importante a gente ressaltar que a leitura vem sofrendo processos de transformação. Desde as primeiras fontes documentais, os homens lá na caverna, né? Como é que eles faziam aquelas gravações na rocha, a arte rupestre, né? O homem tem ao longo da sua existência registrado suas experiências e depois do advento da escrita, né? Especialmente depois da imprensa, ele consegue multiplicar ou socializar essa compreensão de mundo e essas descobertas que ele faz, ok? Então, se a gente pensar que mesmo quando o homem ainda não tem o domínio dessa escrita, ele tem a necessidade de comunicar as suas experiências, tá? Então, nos primórdios da existência humana, a comunicação era feita de geração para geração, de pai para filho ou entre eles, né? Fazia num processo pessoal, direto. Esse processo de comunicação era um modo instantâneo. E ali a pessoa expressava o seu entendimento, a sua emoção, né, a sua compreensão. Mais tarde, claro, com a evolução da forma de se comunicar, a gente perdeu alguma dessas características e ganhou outras, eu posso dizer assim. Então, com esse advento da escrita, há mais ou menos 6.000 anos atrás, a história da humanidade mudou radicalmente o rumo da sua história. Então, a leitura e a escrita vão ser fundamentais para a contação da nossa história, para a aquisição do conhecimento. E eu estava falando, né, na aula passada, você imagine se nós não tivéssemos nenhum tipo de registro das descobertas, das pesquisas, do conhecimento que o ser humano já adquiriu até hoje. Meu Deus, olha que loucura. Vamos pensar só numa área, por exemplo, a área médica. Já imaginou se não tivesse nada documentado sobre a área médica? Nada documentado sobre a área tecnológica? Nada documentado sobre as engenharias? Olha como que seria, né? A gente avançaria pouquíssimo, quase nada, porque a gente estaria praticamente sempre na estaca zero. Então, o registro escrito é muito importante e a gente deve ver isso como uma dádiva mesmo que a gente adquire, que a gente tem acesso. Então, por favor, não se exclua desse universo da leitura, onde você pode acessar, onde você pode entrar em diversas áreas do conhecimento, ok? Então, essa linguagem escrita, que antes era limitada à linguagem falada de pessoa para pessoa, agora essa linguagem escrita ela vai alcançar um número sem limites. Ela vai estabelecer nova relação entre a linguagem e o pensamento. Então, embora eu possa não conhecer a pessoa que escreveu aquilo, mas eu me aproprio daquele conhecimento e de outros que escreveram temas afins, temas que se completam ou que fazem crítica um ao outro, e isso é bom, essa tensão acadêmica é boa, porque essa tensão me faz ir além daquilo que já está pré-estabelecido, me faz buscar um complemento ou uma nova inspiração. Então, essa nova linguagem escrita vai radicalizar a maneira como a humanidade vai viver, a maneira como ela vai adquirir o conhecimento e a maneira como o pensamento humano vai conseguir saltar para uma escala assim extraordinária de amplitude, né? Então, pela leitura você pode pegar um artigo, eu tenho curiosidade para estudar sobre
a aurora boreal, sobre os planetas, sobre o universo. Eu tenho curiosidade para os micro-organismos, eu tenho curiosidade sobre botânica, eu tenho curiosidade da filosofia. E é um leque assim absurdo, gigantesco de opção de conhecimento que a leitura pode nos trazer. Então, seja na área da psicologia, da antropologia, das ciências biológicas, enfim, é um universo maravilhoso realmente que fica à nossa disposição, tá? Então, se antes a gente utilizava muito a linguagem verbal, agora a gente vai não só fazer a leitura, mas também registrar os nossos pensamentos, descobertas, inquietações, né? E a produção humana vai se solidificando cada vez mais, tá bom? A interpretação dessa mensagem não verbal, uma vez que os construtores já tenham feito, resultam então nos textos. Então, aquele escritor, ele não precisa mais estar diante de alguém fisicamente para comunicar o que ele está pensando. Mas quando ele escreve, e olha aí novamente a importância da escrita, quando ele escreve, ele então registra, né, todo o seu interior relativo àquele valor ou àquela área que ele se destina, tá? Então é algo realmente assim incrível. Eu posso conhecer um texto de alguém da Alemanha, embora eu nunca tenha ido na Alemanha, eu posso conhecer do outro lado do mundo, né? Eu posso conhecer de décadas e séculos anteriores, onde eu não tinha a menor possibilidade de existência ainda, e eu sou capaz, através da leitura, de mergulhar lá na história do passado. Então, é uma coisa assim realmente incrível e sensacional, tá? É essa beleza que é a escrita e que é a leitura. Então, depois então que surgiu a questão da imagem, que foi a invenção da fotografia, em 1822, meu Deus, aí ficou... Gente, foi um trovão, viu? Aí ficou realmente uma coisa magnífica, porque além de eu ler aquilo, a pesquisa daquela pessoa que se debruçou sobre um determinado assunto, muitas vezes esse texto vai vir ilustrado, o que vai me possibilitar ter uma compreensão muito mais apurada e muito mais próxima da realidade, né? Então, essa questão da invenção da fotografia promoveu repercussões sociais, intelectuais e religiosas incríveis para a civilização que era só verbal, tá? Passou então para um modelo visual e auditivo. A fotografia, depois o cinema, no final do século XIX, reacenderam então os rostos humanos até então eclipsados pelas palavras escritas. Então, tem gente que gosta muito dessa coisa da ilustração, né? A ilustração é algo incrível. Você pega um livro de anatomia, por exemplo, um livro de fisioterapia, né? Então, ali vai vir explicado como que os detalhes do corpo humano, da anatomia, né? A parte ortopédica, a parte neurológica, enfim, a parte muscular. E você vê ali aquilo que está escrito no texto, você consegue identificar absolutamente através da fotografia ou da ilustração. Então, o leitor pode se perguntar, como é que eu vou aprender a ler e a estudar? O que essas informações podem me trazer de interesse ou podem me acrescentar nesse desafio que eu tenho de aprender a estudar? Você tem que entender que o conhecimento de todos esses dados que a gente falou aqui, o texto, a fotografia, o filme, né? Lembre-se também que nem sempre o filme, por exemplo, ele vai ser fiel ao texto, né? Muitas pessoas me dizem assim, eu vi o filme, li o texto, mas eu gostei mais do livro, né? O filme, às vezes, ele tem uma outra roupagem, uma outra linguagem, que às vezes a gente perde alguns detalhes do livro em si. Então, quando a gente tem todas essas ferramentas a nosso favor,
o conhecimento ele pode ser estudado de uma forma muito mais prazerosa. Então, claro que é muito melhor você estudar botânica, por exemplo, com um livro ilustrado, do que você simplesmente ficar lendo aqueles nomes de planta tão complicado que você talvez não consiga memorizar, né? Então, a própria questão do estudo bíblico, muitas vezes você vai estudar um texto bíblico, né? Você vai ver um livro, a Sociedade Bíblica do Brasil tem vários livros assim, que vai mostrar como é que era o pergaminho, vai mostrar como é que era o papiro, vai mostrar como é que era o tabernáculo. Então, conforme as ilustrações do livro vão sendo apresentadas, você vai tendo uma compreensão mais ampla daquilo que está sendo dito somente no texto. Então, a gente tem que se apropriar dessas ferramentas, né? Como eu falei, não tome um caminho somente. Utilize esses vários caminhos. Você pode ler um texto, depois você pode buscar um vídeo que fale sobre aquele mesmo assunto. Você tem que ter cuidado com quem está falando, né? Lembrem-se que eu sempre falo que é importante você conhecer um pouquinho que seja, para ver a tendência daquela pessoa que está falando, inclusive em questão doutrinária, né? Se a gente pega um pastor presbiteriano comentando determinados temas, a gente vai ver um viés bem diferente daquilo que nós, como metodistas, estaríamos abordando. Então, é importante, se você já sabe seu viés, você pode até tomar um outro para comparar, né, e fazer a sua autocrítica. Mas se você não tem ainda esse discernimento, essas coisas muitas vezes podem complicar ainda mais você de entender. Então, utilize essas ferramentas, o texto escrito, a ilustração, a fotografia, os vídeos, os documentários. Documentários são incríveis também para nos dar informações, tá? Vamos lá então. Vamos caminhar mais um pouquinho? Então, já que a leitura é tão importante para a aprendizagem, qual é a relação delas duas? O processo de estudo, gente, ele implica aperfeiçoamento das nossas habilidades intelectuais que envolvem o ato de ler. Ler vai desenvolver a sua capacidade de abstração, a sua capacidade de concentração, a sua capacidade de compreensão, começo, meio e fim dos assuntos que você está lendo, né? E aí eu diria, talvez no começo, uma das principais distrações é exatamente a falta de concentração. Então é importante você também reservar um local onde você possa ter o seu momento de estudo, né? Um local que as pessoas não vão ficar te atrapalhando, ou você tem que ter um horário que você possa ficar, quem sabe, um pouco mais sem ser interrompido toda hora, que às vezes a gente está começando a entender o assunto, você é interrompido, ou você pega o celular, você começa a ver alguma coisa, isso aí vai fragmentando, né, aquela linha que o seu raciocínio, que o seu intelecto estava construindo. Então é importante que você possa fazer esse caminho com segurança. A leitura é uma atividade de alta complexidade. No entanto, ela é insubstituível no processo de formação do homem integral. E aí John Wesley era um homem de muita leitura. Apesar dele dizer que ele era um homem de um livro só, referindo-se à Bíblia, isso não significava que ele lia somente a Bíblia. Significava que a Bíblia era a sua regra de vida, a sua regra de fé. Mas era um homem absolutamente estudioso e culto. E, inclusive, também ele montava para os seus pregadores leigos, os pregadores metodistas, um kit de livros que eles precisavam ler, né? Uma pequena biblioteca que eles precisavam ler. Ele entendia que aquilo ali era fundamental para que eles pudessem ter maior embasamento para comunicar a fé, para pastorear as pessoas na pregação do Evangelho, né? Então, antigamente, quando se falava em leitura, se restringia só ao plano intelectual. Mas a gente já sabe
que a leitura integra a formação do indivíduo por atravessar todos os planos da sua vida, a área social, a área cultural, a área intelectual, a área política, né? Como eu já citei também em algum momento no nosso curso, se não nesse, no anterior, uma fala antiga, um provérbio antigo que diz: quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. O que significa isso? Quem não lê é uma pessoa que fica desinformada. Então, às vezes, não consegue. E aí, quando você só bebe, né, quando você só recebe das informações compactadas que já vêm terceirizadas por pessoas que já têm um viés, então você já tem a sua informação contaminada ou parcial. Então, quando você lê, ou quando você lê inclusive várias fontes, você tem uma informação mais apurada, né? Então, a leitura vai sim te ajudar na sua vida social, na sua vida cultural, na sua vida intelectual, na sua vida política. Não há como interagir produtivamente em sociedade sem conhecimento adquirido por intermédio da leitura. Às vezes nós vemos, por exemplo, profissionais que estagnaram na sua profissão, no seu conhecimento de ação. Eu conheci uma amiga outro dia, estou tanto tempo parada, estou precisando voltar ao mercado de trabalho. O que ela tem que fazer? Se atualizar, né? Às vezes a melhor forma de se atualizar é fazer um pequeno curso. Você vai ver quais são as tendências atuais, quais são as discussões atuais, quais são os procedimentos, quais são os processos, quais são as ferramentas, qual tem sido a expectativa da sociedade, do mercado para a área de trabalho que você está. Então, é importante a gente entender que essa capacitação, esse estudo vai ser importante para todas as áreas da vida, que dirá na vida de um pastor e de uma pastora, né? Então, quer seja leitura verbal ou não verbal, ou seja, quer seja falando ou lendo, o homem é um sujeito de leitura. Desde que ele construiu esse conhecimento, construiu essa ferramenta da leitura, ele entendeu como essa ferramenta é poderosa para construir nações, sociedades, para se fazer a história da humanidade. Então, a leitura é algo imprescindível, a leitura e a escrita. O homem é um sujeito à leitura. Sua capacidade de interferir e de modificar a paisagem resulta da sua interpretação dos elementos à sua volta. O seu desejo de transformar, o cenário reajustado, os interesses, buscando sempre ir além. Não é lindo essa capacidade que o ser humano tem? De sempre querer ir além, de não estagnar? Isso é uma coisa fantástica. E a leitura e a escrita, o estudo, vai ser uma ferramenta, que vai ser um alicerce para a gente conseguir isso. Então, mesmo que hajam modalidades de leitura que brotam de experiências empíricas, que demandam maiores aperfeiçoamentos técnicos, observados, os agrupamentos humanos, enfim, mesmo que isso tudo seja realidade, nós precisamos entender que o trabalho de produção acadêmica, o trabalho de produção universitária, o trabalho de produção científica implica a aquisição de estratégias muito específicas, enormemente no que tange ao processo da leitura e tomada das notas. São notas, as anotações, né? Os registros, inclusive das fontes pelas quais você está pesquisando. Então, se a leitura e a escrita, de um modo geral, já demonstra a importância dessa ferramenta importante para a humanidade, mais ainda, mais apurado ainda, mais necessária ainda, mais exigente ainda, vai ser a produção científica, a produção acadêmica, a produção universitária. Então, essa produção não é a produção de uma carta, não é a produção de um bilhete, não é a produção
um parecer que eu tenho sobre um assunto, um desenvolvimento de um tema que eu gostei, mas é fruto de pesquisa. E a pesquisa vai exigir que eu faça leituras diversificadas sobre aquele mesmo tema, ok? Então, o conhecimento humano, ele é cumulativo. Ou seja, eu não vou pegar do zero hoje para estudar alguma coisa, porque tem séculos de pesquisas sobre todos esses assuntos que a gente pode imaginar. Então, eu não vou pegar do zero, eu tive uma ideia. Poxa, é até arrogância a gente achar que a gente teve uma ideia do nada, né? Quer dizer, os assuntos, essa produção científica, ela é uma coisa muito longa e muito incrível que nós temos ao nosso dispor, né? Então, como esse conhecimento acumulativo, nós aproveitamos dessa bagagem de outros que nos antecederam e fazemos uma reorganização para destacar algum ponto ou algum item ou até uma novidade que a gente queira, né? Quando a gente vai para o doutorado, a proposta é você levantar uma novidade dentro de algum assunto específico que já se tenha pesquisa em um volume suficiente para você chegar às suas conclusões, tá? Então, essa bagagem das pessoas que deixaram os registros, essa organização interna e externa por parte do estudante, do aluno, para que seu trabalho se torne prazeroso e rentável, é fundamental. Você não terá êxito se você não ler. A sua produção acadêmica não será uma produção com um nível mais elaborado e requintado se você não tem conhecimento do assunto que você está escrevendo. Então, por isso, eu já aconselhei na aula anterior e vou falar isso 1000 vezes para vocês. Comecem já a pensar num tema que te chame atenção, um tema que te seja prazeroso, um tema que você goste de falar, de ler, de escutar, de pesquisar, porque talvez essa seja uma das melhores maneiras de se debruçar sobre uma pesquisa, ter um assunto que seja do seu interesse. Bom, o que acontece? A baixa produtividade quase sempre se tornam penosas e cansativas e tendem ao abandono e até desinteresse. Então, quando você não lê, você vai pegar o assunto, você vai ficar cansado, você vai achar aquilo muito longo, parece que não acaba nunca. Mas quando você vai pegando aquele assunto e lendo ao longo da sua trajetória, ao longo desses anos, você vai pegando livros, artigos, vai ouvindo pregações, vai ouvindo vídeos, vai ouvindo documentários sobre aquilo. Então, você começa a fazer um arquivo, né? Não só na sua cabeça, eu até sugiro que você faça de fato um arquivo físico, né? Vai anotando, sobre esse assunto aqui, eu já li esse livro, esse outro, tem um capítulo tal, não foi o livro inteiro, mas tem um capítulo que eu li que fala sobre esse assunto que eu acho interessante, e você começa a alimentar o seu intelecto com aquele assunto para que depois você possa desenvolver. Agora, se você não faz leitura nenhuma do assunto, quando você for fazer o seu TCC, vai ser algo muito penoso, muito pesado para você executar. Então, a vida acadêmica começa já. Começa já. Ela não começa no último período, quando você vai fazer seu TCC, não. A vida acadêmica já começou. Então, corra para você não ficar atrasado nessa situação, tá bem? Bom, o hábito de ler precisa ser adquirido, desenvolvido e aperfeiçoado como um instrumento indispensável para aprender a estudar. Então, Paulo já dizia, né? Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, sentia como menino. Agora que eu sou adulto, eu abandonei as coisas de menino. Então, você já é um adulto. Você não vai ter mais alguém chamando você para sentar e estudar. Lembrando você, olha, você tem dever de casa que você tem que entregar amanhã na escola.
Olha aquela pesquisa que o professor passou. Você já é adulto. Então você tem que se organizar. Eu sugiro que você faça um pequeno quadro, deixa num lugar que você possa ver, faz ali mensalmente, né? Faz do semestre. Quando é que você tem que entregar o trabalho tal? Quando é que você tem que fazer a leitura tal? E se organize. Isso não brota igual capim na terra, não é assim que é o aprendizado, né? Você tem que arar a terra, botar boa semente, regar, cuidar. É assim o conhecimento também, né? A gente pode usar esse paralelo para você entender bem, ok? Então, aprenda cedo a fazer essa disciplina. É fácil ser disciplinado? Não, mas se você não começar, você não vai ser nunca. Então, comece a ser disciplinado para a leitura. Só abro um parênteses aqui para vocês, né? Em janeiro, no meio de janeiro, eu falei assim, eu preciso ler. Eu estava fazendo 1000 coisas que a gente aproveita para fazer nas férias, né? E aí eu comecei a ler, consegui ler quase 3 livros, né? Acho que em 20 dias, mais ou menos. Um tinha quase 300 páginas, os outros 2 eram em torno de, acho que umas 100 páginas, não eram tão grandes assim. E aí eu comecei aquela leitura e eu falei, olha, eu preciso praticar. E aí a minha mãe ficou internada no hospital, está inclusive ainda. Aí o que eu fazia? Eu levava aqueles livretos, ia para o hospital e ali eu ia marcando, eu gosto muito de marcar quando são livros meus, né, marcando, fazendo anotação. Eu falei, gente, eu já tenho várias pregações aqui com esses livros que eu li, né? Uma construção maravilhosa sobre o plano de salvação. Então você vai assim conhecendo formas de sistematizar assuntos que vão te facilitar e vão te ampliar o conhecimento. Então, leia, leia e leia. O ato de ler precisa ser adquirido, desenvolvido, aperfeiçoado como etapas fundamentais desse processo de estudar, tá bom? Vamos lá mais um bocadinho aqui, dá para eu seguir mais um pouquinho com vocês. Como obter prazer na atividade da leitura? Ai, pastora, quando eu leio eu fico com sono, eu quero dormir, eu fico cansada, ai, depois de um dia de trabalho. Eu sei que nem sempre é fácil mesmo, tá? Talvez não haja na nossa infância dias em que tenhamos vivido tão plenamente como aqueles que pensamos ter deixado sem vivê-los, aqueles que passamos na companhia dos livros preferidos. Quando nós somos criados na companhia dos livros desde pequeno, isso fica mais fácil para nós. Então, vai aí uma dica agora que não é para você que tem filhos, e se você tem filhos pequenos, e se você ainda não tem filhos, incentive seus filhos à leitura desde antes deles lerem. Existem livros infantis até que não são nem de papel, para quando a criança ainda está na creche, né? São livros específicos de pano ou de um plástico que você pode levar até quando ela vai para a piscininha, tem aquele livretinho. Para quê? Para a criança se familiarizar desde pequena, antes de ler, com essa maravilha que é o livro. E o livro infantil é sensacional, né? Ele é bem ilustrado, ele é bem colorido, as imagens são bem definidas. Bom, claro que eu tenho que abrir um parêntese, porque infelizmente no tempo em que nós estamos, você não pode só olhar a capa da prateleira e trazer o livro para casa. Você tem que verificar esse conteúdo